dura para sempre. Senhor Jesus, nós te adoramos, nós te rendemos graças. Ah, Senhor eterno, Deus bendito, glorificado seja esse nome, Jesus. Nós te adoramos, ó Pai querido, Pai glorioso, em nome de Jesus. Nós estamos reunidos aqui para te agradecer, para oferecer a ti nosso culto. Senhor Jesus, olha para nós nessa noite. Querido Pai, vem contemplando as nossas vidas, contemplando a vida da sua igreja, contemplando a vida dos teus filhos, dos teus servos. Tende de misericórdia, Senhor, ouvindo o nosso clamor, ouvindo nossa súplica, atendendo, Senhor, nossas orações, pois sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer. Deus, o Senhor é a força da nossa vida, o Senhor é a rocha da nossa salvação, o Senhor, meu Deus, é nosso alto retiro, o Senhor é nosso esconderijo perfeito, nosso socorro eficaz. Senhor, em teu nome, Senhor Jesus, nós estamos aqui. Atende, Senhor, para a súplica e petições e ação de graças que são dirigidas a ti neste lugar. Aceita a face do teu povo que suplica a ti, Senhor. Olha para os necessitados, para os carentes, para os aflitos, para os que estão hospitalizados, para os que estão em grandes necessidades, para os que estão em grandes aflições, para os que estão precisando do teu socorro, precisando do teu auxílio, precisando da tua ajuda. Olha, Senhor, para o teu povo, para os teus filhos, teus servos. Olha, noite, Pai querido. Senhor, nós oramos nesta noite, clamando, Senhor, que a tua misericórdia alcance, Senhor Jesus, a cada um. Ah, Senhor, aqueles que estão em casa, estão com suas famílias. Meu Deus, aqueles que precisam de um milagre, aqueles que precisam, Senhor, de uma bênção, aqueles que precisam de um socorro, Senhor. Visita, Senhor, cada um nesta noite. Visita cada um com a tua misericórdia nesta noite, meu Deus. Visita cada um nesta noite com a tua bondade, com a tua graça. Eterno, vem tendo misericórdia, Jesus. Alcança, Senhor, aqueles que estão em grande necessidade, em grande gemido de alma, Senhor. Os que estão frios, Senhor, sem paz. A tua mão alcança, Senhor, do mais perto ao mais longe, do pequeno ao maior, Senhor. Ó Deus, vem olhando para nós, Senhor, vem olhando para a tua igreja, vem olhando para o teu povo, para os teus filhos. Vem de encontro, Senhor, agindo por nós, pois tu és poderoso. Tem misericórdia dela, que o Senhor possa pôr as tuas mãos para visitar.
Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. De pé, meus irmãos. Sim, ó meu Senhor, diga aí, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Diga assim, desça a sua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, sim, ó meu Senhor, diga aí, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Diga assim, só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitória eu alcançarei, e contigo quero sempre aqui viver, até que para Sião me venhas receber. Toda a igreja, sim, ó meu Senhor, quero seguir-te. Diga, sempre te servindo. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar com o nosso irmão evangelista Gilmar. Depois nós louvaremos aquele louvor. Se lavarou. Qual que é o hino? Glória a Deus. Vamos estar orando por o evangelista Gilmar. Em seguida louvaremos esse louvor 515 com o presbítero Adilson. Glória a Deus. Nessa oração, irmãos, quem precisa de oração? Orar também pela irmã Aparecida Santia, irmã Cidinha, né? Que não está muito bem de saúde. E também o Jeremias está com pressão alta, né? E orar uns pelos outros. Fala, irmão. Seu tio? Tio da irmã Keila, né? Que está com ABC. Não sei se alguns irmãos estão nos acompanhando, tem algum pedido. Os irmãos aí, que Deus continue abençoando, viu? Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar sim, né, para que Deus visite aí esses pedidos de oração no nome de Jesus. Oramos ao Senhor. Querido Deus, Pai, nós oramos, Senhor, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Pois aqui, ó Deus, estamos, meu Deus, reunidos nesta noite para adorar e glorificar o teu santo nome, Senhor. Também, meu Deus amado, oramos e apresentamos, ó Deus, esses pedidos de oração. Meu Deus, que o Senhor venha visitar, Senhor, o irmão Jeremias, meu Deus, nesta noite, ó Pai,
Pai, da vitória para o teu filho, Senhor. Sim, meu meu Deus, Deus. que o Senhor possa Sim, também Pai. visitar a irmã Cida. Sim, meu meu Deus, Deus. também o tio, Senhor amado, da irmã Keila. Pai, põe as Sim, tuas meu mãos, Deus, em Senhor, nome de nesta Jesus. noite. E dá vitória, Sim, meu Senhor, para os teus filhos, Senhor. Pai, somente as tuas mãos poderosas, Senhor, é capaz, meu Deus amado, de operar um milagre nestas vidas, nesta noite, Pai. Nós oramos, Senhor amado, convicto da vitória, Senhor, e acreditando que neste momento, Senhor amado, o Senhor está visitando cada vida nesta noite, dando vitória, dando livramento, dando graça, dando saúde, meu Deus amado. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos a Ti nesta noite. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Com o presbítero Adilson, louvando em 515. Glória a Deus. Toda a igreja louvando ao Senhor. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Louvor da nossa arma cristã, de número 515. E todos que têm fôlego, louvem ao Senhor nesta noite. Glória a Deus. Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Aleluia. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Glória a Deus. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu ligarei então com paz no coração a Cristo segui-lo sem mais dilação. Toda a igreja. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Glória a Deus. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Aleluia. Se Cristo comigo vai, eu irei. Glória a Deus. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero
toda a igreja. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Eu desejo obedecer, pois a sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Toda a igreja. Se Cristo comigo vai, glória a Deus, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém? Graças a Deus. Vamos nos pôr de pé, meus queridos. Nós louvamos ao Senhor que tudo, nos dá graça, nos fortalece. E hoje mais um culto onde nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Eu, orando a Deus, me veio uma história bíblica bastante conhecida de todos nós, que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu vou ler alguns textos porque eu vou falar sobre, com a permissão de Deus, algumas quartas-feiras, sobre uma série bíblica enfrentando gigantes, ou enfrentando o gigante. Falei no plural porque são muitos gigantes que nós enfrentamos. E hoje nós falaremos sobre a parte 1 desse texto. Vamos lá. Capítulo 17 de 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu vou ler aqui o versículo de número 1, que fala desse gigante. Depois o versículo 32 diz assim: E os filisteus ajuntaram seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Versículo de número 3: E os filisteus estavam no monte da banda Dalém, e os israelitas estavam no outro monte da banda Daquém, e o vale estava entre eles. Versículo 4: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Versículo de número 32: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele.
teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Amém? Vamos adiante, versículo de número 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse espada na mão. Amém? Pode sentar. Deus abençoe os irmãos. Hoje, agora eu quero que você volte a sua Bíblia no capítulo 16, que é quando essa história bíblica que nós vamos meditar hoje, nós vamos fazer uma análise da trajetória de Davi, né? Porque quando a gente lê a história de Davi, observando a grande vitória que ele teve, que ele obteve sobre aquele gigante, nós temos, é natural nós olharmos a história de Davi sobre este aspecto. Ele derrotou o gigante, e não seria por menos, né? É uma vitória grandiosa, mas grandes vitórias são frutos, não frutos imediatistas de uma noite para outra. A vitória de Davi com o gigante faz parte de um processo, de um todo. Ele não derrotou o gigante simplesmente de uma noite para outra. Houve alguns processos que possibilitaram que Davi tivesse essa coragem, essa disposição pela qual ele se dispôs a lutar com esse gigante. Nós vamos ver a vida de Davi como filho, como pastor de ovelhas, como mensageiro, como soldado. Em todas estas fases experimentadas por Davi como filho, como pastor de ovelhas, como mensageiro de seu pai a seus irmãos enquanto estava no campo de batalha, e depois à disposição como soldado, todas estas fases da vida de Davi foram imprescindíveis, foram importantes para que Davi amadurecesse em cada uma dessas fases, para que ele pudesse chegar diante daquele gigante e poder derrotá-lo, poder vencê-lo. Certamente eu estou falando com pessoas que são inteligentes, e nós não estamos falando de gigantes literais, nós estamos falando de oposições espirituais, oposições humanas, oposições materiais, dificuldades que surgem até nós, que exigem uma postura do crente, da pessoa, uma postura de confiança. Mas isso não é de uma noite para outra. Nós amadurecemos, nós crescemos quando vamos lidando com inúmeras situações e circunstâncias que a vida proporciona para nós, e nós vamos crescendo. Eu acredito que deva ser importante cada fase da nossa vida, até aquelas que são as experiências dolorosas, que nós aqui, todos nós gostaríamos de evitá-las. Elas servirão também para o nosso amadurecimento, para o nosso preparo, para o nosso crescimento, para que a gente possa querer vencer. Eu acredito que todos aqui queremos fazer grandes realizações, viver grandes projetos, viver grandes momentos, mas precisamos passar as fases. E hoje o tema da nossa primeira mensagem é a influência de Deus em nosso processo. Amém? É interessante, irmãos, que eu fiquei hoje estudando, meditando. Por que eu pus a influência que Deus tem no processo da nossa vitória? Se a gente quer vencer grandes desafios, existem pequenas
detalhes da vida que fazem diferença. Mas para algumas pessoas, Deus é algo relativo. Para muitas pessoas, colocar Deus como a chave para o êxito, para ele é relativo. O que é relativo? Para ele olha, Deus é um ponto de questão pessoal. Vocês, é uma questão de ponto de vista de cada um. Mas para quem conhece realmente a palavra de Deus e conhece realmente o poder de Deus, ele sabe que Deus não é uma questão de pessoal, é uma questão imprescindível. Deus é a chave de tudo. Deus é a chave de tudo. E Deus, desde o início da vida de Davi, Deus estava influenciando a vida de Davi para ele alcançar aquilo que não era só, porque Davi, no plano de Davi, não tinha em mente se tornar rei. No plano de Davi, não tinha em mente ele se tornar um matador de gigante. Mas na trajetória, Deus tinha um grande propósito para Davi, e aquilo fazia parte do processo. Então, o lugar que Deus ocupa no nosso mundo é importantíssimo, irmão. Nós não estamos falando aqui de um menino simplesmente que venceu um gigante, que superou soldados habilidosos na batalha. Nós estamos falando só de um menino que era habilidoso. A Bíblia, quando você vai lá no capítulo 17, você vai ver no capítulo 16, a descrição que se faz de Davi, que era um menino animoso, de gentil presença, e o final é muito enfático, ele diz: e Deus era com ele. Nós não estamos falando de um menino simplesmente que foi lá, matou um gigante. Nós estamos falando de um menino, de um moço, que Deus mudou a história dele, honrando a vida de Davi. E Golias fazia parte do processo da honra. E Golias fazia parte desta trajetória de Davi, e derrotá-lo era imprescindível, mas Deus influenciou a vida de Davi em todos os momentos para ele chegar aonde chegou. Ninguém chega subindo do primeiro ao quarto degrau, ninguém sobe os degraus de uma escada já tendo iniciado o pé no terceiro degrau. É do início embaixo, de um degrau após degrau, é que possibilita o nosso amadurecimento perfeito diante de pequenas e grandes crises, para nós vencermos toda a nossa vitória, temos toda a nossa vitória. Vamos aí no capítulo 16, deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns versículos e algumas lições. Qual que é a influência de Deus no nosso processo? Qual que é a influência que Deus exerce no nosso processo? Daquele sonho, daquele objetivo, daquele propósito, daquele foco que nós temos, né? Daquela batalha espiritual que enfrentamos, daquela batalha material, daquela grande luta. Qual é a influência que Deus vai exercer, vai influenciar na minha vida? Então não é uma questão de escolha, nem de ponto de vista. Não faça da sua vida espiritual, não coloque Deus, não resuma Deus como uma questão de escolha, de pessoal, de decisão pessoal. Não, Deus é a chave de tudo. Deus é a chave de tudo. Abrir mão, colocar Deus nesse ponto, não, é uma questão de cada um pensa de uma forma. Nós já estamos dirigindo a nossa vida a fracassar. Deus é a chave. Deus é a chave de tudo. Ponha isso em mente. A pessoa pode até ter um êxito aparente, mas no fundo, a chave de tudo tem de ser atribuída a Deus. Deus é tudo. Tanto que o próprio Deus vai falar para Davi. Depois nós vamos ler alguns textos. Deus vai falar: eu te tirei de por detrás das malhadas, eu que te tirei de lá atrás das ovelhas. Então ele não saiu porque ele quis, ele não foi simplesmente
deu na ideia dele e ele apareceu lá e falou: opa, agora eu vou matar gigante e vou se tornar um grande soldado, vou se tornar um grande rei. Não, Deus sempre lembrou Davi: eu te tirei por de trás das malhadas. Então Deus estava no processo, e Deus quer estar no seu processo também, ainda que seja difícil, ainda que seja doloroso, ainda que pareça ser difícil. Esta fase que você está vivendo é para te amadurecer, para viver grandes propósitos, para viver grandes coisas, para ser honrado, para crescer, para frutificar em nome do Senhor. Primeiro, a influência de Deus no processo é capacitar a nós para viver a vida. Peraí, pastor, como eu entendo isso? Quando Samuel aparece no cenário, na casa de Jessé, onde Davi está? Porque há um alvoroço por parte de toda aquela cidadezinha, porque a menção de que o profeta estava ali na cidadezinha, a cidade alvoroçou, a família de Jessé alvoroçou, porque ele vinha para sacrificar. E quando eles estão ali prontos para sentar na mesa, Davi está fazendo o quê? Vivendo a vida dele. Aonde? No campo. Todo mundo via Davizinho como o menininho das ovelhas, como o menorzinho das ovelhas. Davi está tranquilo. Enquanto está todo mundo alvorecendo, Davi está vivendo a vida dele. E os próprios irmãos de Davi o viam realmente, ele era o menor. Quando Samuel pergunta: acabaram-se os mancebos? Olha o capítulo 16 aí. Vamos lá, capítulo de número 16, versículo 11, né? Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor. Ele está lá apacentando as ovelhas. Ele continuou vivendo a vida, mesmo estando tendo um alvoroço total, absoluto, por conta da presença de Samuel. Ele continuou vivendo a vida. É importante, guarde isso que eu vou lhe dizer, é perigoso quando a gente molda a nossa vida. A gente deixa de viver a nossa vida por conta de juízo de valores de outras pessoas que não possuem valores dignos. Viver a vida significa eu não me medir pelos valores de ninguém, eu não me mover pelos valores de juízo, de julgamento de ninguém, mas viver sobre uma ótica espiritual, viver a minha vida debaixo da presença de Deus, porque enquanto Ele está lá no campo, e a noção que se tinham deles é o menininho, é o menor, é o rapazinho cuidador das ovelhas, ele está vivendo a vida dele, com a harpa dele, tocando a vida dele, tocando a vida dele da maneira simples e debaixo da presença de Deus, porque não foi a unção de Davi lá diante dos irmãos que fez com que Deus estivesse com ele, Deus já estava com ele lá. Tem muita gente que vive a vida perdendo a bênção, porque vive vivendo a vida tentando fazer com que os outros achem importante o que ele faz. Bom, para Davi era a coisa mais importante estar lá. Ele não precisava achar, viver a vida fazendo com que os irmãos, olha, eu estou fazendo isso aqui, ó, você vê que é muito importante. Não, já era importante para ele. Já era importante para ele. E é perigoso quando eu quero fazer com que as pessoas entendam que é importante o que eu estou fazendo. Eu vou começar a dirigir a minha vida simplesmente isso, fazer com que as pessoas entendam que o que eu faço é importante. Não, já importante para mim. E o que alguém pensa, talvez não tenha tanta importância, porque eu preciso fazer aquilo que eu estou fazendo, porque Deus me pôs a fazer. Procurar viver a vida sem mudar você não vai mudar nunca o que as pessoas pensam. Se você viver grandes projetos de Deus, grandes coisas de Deus, para muitos você vai continuar sendo
se ele te via muitas vezes em tom depreciativo, menor, porque você pode ver que quando Davi é ungido diante dos irmãos, quando ele vai no campo de batalha levar os víveres de guerra aos irmãos, o que você está fazendo aqui? Não mudou nada do conceito dos irmãos, não mudou nada. Então muitas vezes é perigoso quando a gente não procura mudar o conceito de ninguém, porque Deus é quem faz a obra. Deus é quem faz a obra por nós. Aleluia. Aquilo que você faz já é importante. Seja feliz, se sinta bem. Nós não precisamos provar nada para ninguém, irmãos. Nós precisamos viver a nossa vida. Enquanto está todo mundo alvoroçado na casa de Jessé, Davi está lá. Eu não posso deixar de imaginar que ele está lá no contexto da vida dele, tocando arminha, rodando a fundinha, jogando uma pedra. E todo mundo lá na casa de Jessé está dizendo, todo mundo lá naquela expectativa, passando diante de Samuel para ver se vai ser o rei. E ele está vivendo a vida dele tranquila, não se apavore. Deus é fiel para nos abençoar. Nós vamos chegar mais para frente. Viva a vida, irmão. Idealize, faça projetos, lute, empenhe-se, mas viva a vida. Não molde os seus projetos pelo que as pessoas dizem. Tome cuidado. 2, vamos lá. Aprendemos a importância de Deus no processo. Possibilitar que a gente aprenda a lidar com os momentos. Escute isso que eu vou lhe dizer. Vou ler aqui, capítulo 16, versículo 6. E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Aí foi passando todos os irmãos de Davi. Volte a mente. Davi está ali? Se era algo tão importante, por que ele não podia estar ali? Mas não estava. Porque escute isso que eu vou dizer. A gente precisa entender o momento. Entender que existe momento para tudo. Para tudo. Não era o momento dele estar ali, tinha a hora certa. Chegou o momento que Samuel falou: nós não vamos nos assentar na mesa até que ele chegue a nós. Aí era a hora. Não apresse. Honra não se apressa. Bênção não se apressa. Vitória não se apressa. Tenha paz no seu coração, porque o momento chega e o nome do Senhor é glorificado. A vida proporciona cada momento para nós, que se estivermos prontos, irmão, se nós não estivermos prontos, a pessoa emocionalmente, ela sente um mal-estar terrível. Tudo tem a hora. Todos temos o nosso momento, e saber como viver é importante. Sentar na mesa para os irmãos de Davi, olha só, guarde isso. Para os irmãos de Davi, só de estar diante de Samuel já era o ápice, o pico da... estive diante de Samuel, mas não ia passar disso. Sentar na mesa para eles era o pico de tudo, mas não ia passar disso. Davi não estava diante de Samuel naquele exato momento que estava todo mundo passando para Samuel analisar, mas ele não estava lá, porque o olho de Deus já tinha passado sobre ele. Davi não estava lá, mas nem por isso o seu momento foi impedido. Tudo tem sua hora, não se desespere. Tem gente que angustia por coisas pequenas. Porque não chamou ele para a festa, que não chamou ele para o aniversário, que não chamou ele para o bolo, que não chamou ele para não sei o quê, que os jovens foram lá e eu não fui chamado. Irmão, você tem coisa que é trivial, é passageira. Tem coisa que é tão banal que a gente fica fazendo. Olha, se a Joana deu para Maria
o elastiquinho. Ai, por que não tem um elastiquinho para mim? Faz tanta coisa trivial, não. Você quer viver momento ou você quer viver uma coisa maior que Deus tem para você? Tudo tem sua hora. Você quer viver um momento ou o momento? Você quer viver um momento? É aquele momento que acabou. Toda euforia vai passar, toda aquela euforia vai passar, mas o momento não. É aquele que você vai saber viver ele. Você vai viver debaixo da honra de Deus. É o momento, chegou, pronto. Agora, um momento é só aquilo e acabou. Então, aprenda que a influência de Deus na nossa vida é para nos saber a gente diferenciar os momentos, lidar. Se não chegou, porque não é hora. Se não aconteceu, porque não é a hora ainda. Tudo tem, nós temos de aprender a lidar com os momentos. E é só Deus na nossa vida, para a gente não entrar em desespero. Que a gente está atrás de um momento, e Deus está falando, eu tenho o momento para você. E nós estamos lá chorando por um momento, por um negocinho, por uma coisinha. E Deus falou, não, mas eu tenho o momento para a sua vida. Então me responda nessa noite, você quer um momento ou um momento? Então espere, tranquilize seu coração, confie, não atropele. Você olha Davi, eu fico imaginando, hoje eu fiquei imaginando o dia inteiro Davi, quando alguém foi lá. Davi acho que eu nem sabia que Samuel estava chegando para sacrificar. Pensou se ele sai de lá? Tudo tem sua hora, meus irmãos. Tudo tem sua hora. Não apresse as coisas. Diga que essa pessoa do seu lado, não apresse. Não apresse. Não desespere a tua alma, não. Quer dizer, um momento é fácil você estar preparado, mas o momento você tem que estar pronto. Para um momento, qualquer sentimento que surja é absolutamente normal. Mas para o momento eu tenho de estar preparado, eu tenho de estar firme, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos correndo adiante. Terceiro ponto, a influência de Deus na nossa vida. É importante porque faz com que nós amadureçamos em relação ao que somos e os que nós nos tornaremos. Tem muita gente que se torna, mas nunca foi. Não sei se você vai conseguir pensar. Tem muita gente que se torna algo, mas nunca foi. E tem gente que é algo, mas nunca vai se tornar algo ou alguém. Que tem muita diferença, irmãos. Quem somos e o que nos tornaremos. Muito perigoso quando a pessoa. Eu ouvi certa feita o pastor, acho que foi pastor Elinaldo, dizer por que José chegou na liderança onde chegou. Porque ele soube lidar com os desgastes que ele veio vivendo desde moço com seus irmãos. Por que ele vai conseguir se tornar o grande líder, o segundo no governo do Egito? Porque ele soube lidar com todos aqueles desgastes que ele sofreu desde moço da casa do pai. 17 anos, né? A gente olha para esses moços hoje, estão já tomando remédio de depressão, e José passou tudo aquilo forte, e parece que tem gente que gosta, com todo respeito, irmão, mas parece que tem gente que gosta de viver, me acabou. Não, meu irmão, fala, Jesus, eu te sirvo, o Senhor vai me dar graça. Uma geração, irmão, que olhou de olhar torto, já está, me dá remédio. Porque não cantou um hino, me dá remédio. Estou mentindo, irmãos? Estou mentindo, igreja?
Nós precisamos nos fortalecer, porque Deus é conosco. Nós precisamos. Quem que você quer se tornar? Quem que você quer se tornar? Quem você é hoje vai influenciar. Quem somos determina o que nós nos tornaremos. Para Deus era o que assumiria Israel. O que ele tornaria adiante dependia muito do que ele fizesse. Deus já via Davi. Quando Saul é rejeitado, irmão, Deus não falou que estava procurando. Falou: eu já me provi de um homem segundo o meu coração. Eu já tenho alguém que é segundo o meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá? Capítulo 16, versículo 7, para você ver. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 16, deixa eu ler aqui. Versículo de número 1 mesmo. Vamos ler. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás do dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Eu não estava procurando, Deus já tinha achado. Então, quem era Davi já era importante. Deus já tinha visto ele com um propósito. Agora, o que ele se tornaria dependeria muito da postura, de quem ele, das escolhas, da vida. Ele era um homem segundo um coração de Deus. Era um jovem de 17 anos com um coração de Deus. Ele era um jovem pastor com um coração de Deus. Então, quem você é hoje determina muito quem que você vai se tornar. Você é segundo o coração de Deus, então as coisas vão acontecer. Eu canto, mas você canta segundo o coração de Deus? Glória. Você prega, então você prega segundo o coração de Deus? Você quer chegar naquele lugar, você quer ter êxito, sucesso, vitória, mas está segundo o coração de Deus? Então vai chegar. Mas nós precisamos ser segundo o coração de Deus. Deus já havia se provido de Davi, sendo um rei segundo o seu coração, e ele se tornou. Então amadureça nisso. Não deixe de ser segundo o coração de Deus. Parece até estranho, mas até quando Davi errou, eu vou usar esse termo, ele estava tão em sintonia, em certo sentido, que quando Deus falou com ele através do profeta Natan, que ele era aquele que tinha feito aquele ato, ele deu aquele ar de justiça, né? Não mande matar o homem que fez isso, quadruplicamente ele pague e tal. E quando Natan fala: esse homem é você, meu rei, Davi sentiu, falou: fiz algo que não devia ter feito. E o próprio Deus naquele dia vai falar: Davi, vamos lá, segundo Samuel, só para vocês verem que interessante. Segundo Samuel, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 7. Então disse, olha aí. Então disse Natan a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. Isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Olha, meu Deus. Então, quem você é hoje
Se é segundo o coração de Deus, irmãos, Deus pode te abençoar. Deus vai te honrar. Então não abra mão de ser segundo o coração de Deus. Ponha isso na sua mente, na sua vida. Ponha em mente. Pastor, eu quero ser um advogado. Seja segundo o coração de Deus. Pastor, eu quero ser um doutor. Seja segundo o coração de Deus. Pastor, eu quero ter uma chamada. Segundo o coração de Deus, vai fazer a diferença. Qualquer coisa que eu idealize, mas que Deus vai ser esquecido, você pode até chegar lá, mas vai fazer falta você ser segundo o coração de Deus. E tem gente, né, que não vê a hora de se sentir livre, de chegar naquele auge, porque aí ele acha que chegou naquele ápice, naquele lugar, naquela posição. Não, chegue lá, mas sendo segundo o coração de Deus. Você pode glorificar a Deus, então amadureça isso. Amadureça quem você é, amadureça a sua vida com Deus, amadureça seu compromisso, amadureça a sua sintonia com o coração de Deus, amadureça a sua intimidade com Deus, amadureça a sua vida com Deus, te fortalecendo em quem você é, para amanhã você se tornar. Isso fazer a diferença na sua vida. E para terminar, nosso tempo vai indo. Depois, semana que vem, nós teremos a parte 2. Será um assunto importante, que é se mantendo forte, né? Porque tudo depende. Vamos lá. 4, capítulo 16. Deixa aberto aí, capítulo 16. Versículo de número 12. Então andou em busca dele e o trouxe. Aí agora ele vai descrever quem era Davi, né? Suas características, né? Era ruivo, formoso, de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Oh glória! Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Guarde isso. A presença de Deus faz toda a diferença. Eu preocupado, irmão, com essa geração que não tem mais intimidade com Deus, uma geração de juventude que não busca o batismo com o Espírito Santo, uma geração de crentes que nós não vemos mais buscando a graça de Deus, já não vemos mais com tanta frequência manifestações maravilhosas da presença de Deus, os cultos cada vez mais pesarosos, cheios de opressão, porque falta a chave de tudo, a importante manifestação da presença de Deus. Jovens que não jejuam para buscarem a unção de Deus, homens, mulheres que mesmo tendo anos estando na igreja, não buscam a presença de Deus. Músicos que não sentem a unção de Deus, pregadores, obreiros, nós todos, porque a presença de Deus faz a diferença, irmãos. Davi foi ungido perante os seus irmãos. Imagine que momento, irmãos. Que momento glorioso não foi aquele em que Samuel pega aquele chifre e derrama aquele azeite sobre a cabeça de Davi? Eu fico imaginando a cara dos seus irmãos, fico imaginando a face, o semblante, a reação dos irmãos de Davi. Falou, mas e todo aquele
tons pejorativos, humilhantes que eles tinham de Davi, de ser o menorzinho, de ser o que está cuidando, se dissipou, porque viram que ele havia sido escolhido para ser o rei. Nenhuma habilidade, irmão, é tão eficaz, ninguém é tão habilidoso que não precisa da graça de Deus. Ninguém é tão testo, tão habilidoso que ele diga, já nem preciso mais da graça de Deus. Nunca. Desculpe, só se a pessoa for muito doida para chegar a um ponto desse. De chegar, não, eu já estou numa idade que já tenho tanta experiência com Deus que já nem preciso mais. Tá fora de si. A presença de Deus é uma faculdade que a gente nunca vai se formar. Você sente ela hoje aqui, amanhã Deus faz algo novo. Você vai falar, meu Deus, eu preciso mais. Nenhum serviço é tão pequeno se a presença de Deus estiver com você. Não é o que eu faço que é importante, é Deus que está em mim que é importante. Tem gente que, mas eu vou fazer só isso, eu vou ser só o porteiro, eu vou ser só o diácono, eu vou ser só isso ou aquilo outro. Se a presença de Deus, não existe serviço pequeno, a unção de Deus é importante. Não existe nada tão pequeno que exclua a necessidade da presença de Deus, ou algo tão grande que nós não precisamos da graça de Deus. A presença de Deus não se adquire, irmão, nas frases do Facebook, com todo respeito. Ah, como é bom pôr frases de impacto, frases de efeito no Face, no Zap, no Instagram, no Twitter, sei lá das quantas mais, né? O Orkut não tem mais, né? Não tem, né? Acabou o Orkut? Deve ter acabado, né? Não existe. A unção de Deus não vem. Aí põe lá de manhã, a oração da manhã, como se aquilo fosse fazer diferença. A oração de manhã, Senhor, abençoa o meu dia. Vai pôr o joelhão no chão, não. Aí à tarde, Senhor, abençoa a minha tarde. Não vai pôr o joelhão no chão, não. Oh Deus, me abençoa. Vida com Deus não origina-se de frase de efeito, irmão. Vida com Deus origina-se pelo quebrantamento, pelo arrependimento, pela comunhão diária com Deus. Se vale a glória a Deus, então adore ao Senhor. Toda vida exige, irmão, que eu reconheça o quanto a graça de Deus vai fazer diferença na minha vida. O Golias vai ser derrotado, mas a presença de Deus teve de começar, e o Espírito de Deus teve de se apoderar de Davi desde o começo. Não deixe para buscar ser cheio de Deus na hora que você está diante daquele problema quase que impossível. Não, seja cheio agora, no começo. E eu estou debaixo da graça dizendo que o teu começo vai fazer a diferença para esse teu Golias cair. A presença de Deus vai fazer a diferença. Busque, tenha desejo de se encher de Deus, tenha desejo de buscar a graça de Deus. Nós precisamos começar a orar nesse sentido, para que Deus comece a despertar os corações, para que entendam que sem a presença de Deus não adianta o doutor, não adianta o doutorado, não adianta o PhD, não adianta o diploma, não adianta nada. A presença de Deus faz toda a diferença. Aleluia! E vai fazer a nossa vida ser mais relevante do que qualquer outra coisa. Somado o teu doutorado com a presença de Deus, meu irmão, ninguém para. Ninguém pode parar. Eu quero te convidar a ficar de pé comigo nesta noite. Meu tempo já foi. Ora basura candarabahas. Semana que vem, a parte 2, eu vou falar sobre se mantendo forte em família. O quanto a vida em família é importante para derrotar gigantes.
para nos amadurecer, para nos fortalecer. Eu conto com você, meu irmão, para que nós continuemos firmes. Põe a mão sobre o teu coração hoje. E você que diz: eu quero derrotar os gigantes que podem surgir na minha vida, já estão diante de mim. Então hoje a chave é: mantenha-se na presença de Deus. Coloque Deus como a chave da tua vida nesta noite. Comece a orar agora. Comece a dirigir a Deus no seu momento de oração, a sua súplica particular aí, o teu gemido particular. Comece a pedir ao Espírito do Senhor, assim como naquele dia Samuel derramou aquele azeite sobre Davi. Deus também tem a unção para derramar sobre a tua vida hoje. Senhor amado, em nome de Jesus, nós estamos orando agora, Senhor, por aqueles que estão nos acompanhando na internet e aqueles que estão nesta casa de oração. Espírito de Deus, que a tua graça possa nos visitar nesta noite, a tua graça possa nos encher nesta noite, de maneira que nós nos sintamos revestidos e fortalecidos da tua graça. Senhor, este irmão e esta irmã que está enfrentando já grandes problemas, ou ainda que ele esteja no início, Senhor, o Senhor possa conceder a ele a graça, o Senhor possa conceder a ele a graça necessária. Senhor, em nome de Jesus, que a tua graça esteja sobre a tua igreja. Oh Deus, a tua mão se estenda e se fortaleça sobre o teu povo. Nós oramos nesta noite, Pai, no nome poderoso de Jesus. O todos que creem, diga amém. Oh glória, aleluia. Vamos cantar, louvar ao Senhor com um corinho, Manvera. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto. Eu oro, né? Primeiro. Vem cá, Manvera, me ajudar. E nós vamos contribuir. A Nilva já está afiada lá, né, Nilva, com esse corinho, né? Vem cá, Nilva, então. Corre, Manvera. Você está afiado também, Zé? Manvera vai nos ajudar com esse corinho. Enquanto nós contribuímos, Deus abençoe a todos os irmãos. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. Diga aí. Eu canto como o rei Davi. Se o Espírito. Se o Espírito de Deus se move em mim, Você pode dizer amém? eu oro como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Oh glória. Eu oro como o rei Davi. Eu oro como o rei Davi. Oh glória, amém? Graças a Deus. Deus abençoe todos os irmãos. Vamos estar orando, agradecendo a Deus. Cooperador Ivair orando, agradecendo conosco. Em nome de Jesus. Sábado nós temos um grande culto com os jovens. Vai ter umas pipocas aí, né, irmão? Evangelista. O saquinho já está no carro. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Continuemos orando pelo nosso país, orando pelo mundo, orando pela nossa cidade. Continue se cuidando. Se for sair, não esqueça a máscara, higienização, se possível, leve o seu gelzinho no bolso. Vão se cuidando, né? Evite beijinho, só se for do marido e ainda é com vigilância ainda, né, irmã Lilva? Então, cuidado, tenham cuidado, né? Não fica indo em lugares e se tocando em tudo, né? Porque tem gente que vê com os olhos. Agora é a época de ver com os olhos, né? Mas também não vitore, não, pelo amor de Deus. Estava conversando com o pastor Guerino, né? Tem gente que, meu Deus do céu. Olha, eu peguei no microfone, aí o gelizo, daqui a pouco eu estou vitorando, tem que tomar cuidado. Cuidado, confiamos em Deus, mas não abramos mão do cuidado. Não saia sem máscara. Aqui na igreja está sendo higienizado antes de você entrar, depois que você sai, os bancos são higienizados, né? Então os vasos dos banheiros com álcool 70,
O álcool gel está ali na porta para você no final sair, passar na mão. É incômodo? É, mas é necessário. Então, por enquanto, mantenhamos nossa vigilância e assim o nome de Jesus seja glorificado. Amém, igreja? Mãe vai ir orando conosco, depois receberemos a bênção apostólica. Deus abençoe os irmãos. Também estamos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Hoje, graças a Deus, está bonito na cidade, né, pastor? Hoje está. Dá uma oradinha. Glória a Deus. Maravilhoso, eterno Deus. Continua, Deus, abençoando a cada um dos irmãos, Jesus, nesta noite. Aqueles irmãos que não podem vir, Jesus, aqueles que estão enfermos, meu Deus. Abençoe, Jesus, visite, Jesus. Oh, Deus poderoso, continua falando, Jesus, nos nossos corações. Continua abençoando, Jesus, nossas vidas. Continua abençoando nossa cidade, meu Deus. Continua abençoando nossos vizinhos, Jesus. Nossos parentes, meu Deus. Continua abençoando a cada um nesta noite, Jesus. Abençoe aqueles que estão trabalhando, Jesus. Aqueles irmãos que estão enfermos, meu Deus. Continua, Deus, abençoando a cada um nesta noite. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, irmão Ivaí. Não sábado, um grande culto com jovem. Domingo, EBD. E um grande culto à noite também. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco e também com toda a nossa família. E nós que cremos, digamos amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Fala, Senhor.